As grandes conquistas pela fé. Jacó, a conquista pela perseverança. Eu gostaria de iniciar esta mensagem lendo Hebreus capítulo 11, no verso 13, que diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Vou ler mais uma vez o texto. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. O texto que nós acabamos de ler aqui diz que pela fé, homens, heróis, crentes em Deus, tiveram conquistas, praticaram a justiça de Deus, tiveram realizações nas suas vidas e feitos extraordinários em sua vida. E eu quero logo iniciando perguntando: quem aqui nessa noite quer realizar coisas parecidas com o que esses homens realizaram? Quem aqui nessa noite quer conquistar, quer viver os sonhos de Deus, os planos de Deus, quer cumprir as promessas de Deus na sua vida? Quantos querem fazer coisas extraordinárias como esses homens fizeram? Eu creio que você queira sim viver essa vida realizada, cheia de feitos extraordinários como estes homens de Deus. E nós já vimos nessa série de mensagem, a mensagem baseada na vida de Abraão, que foi falado sobre a conquista pela obediência. A mensagem sobre Isaac, que foi falado também a conquista pela persistência. E hoje então veremos Jacó, a conquista pela perseverança. E a vida de Jacó, ela é muito interessante. A vida de Jacó pode ser dividida talvez em 4 etapas, 4 partes, 4 períodos. E o primeiro período lida com o seu nascimento, a sua vida com seus pais, Isaac e Rebeca, em Canaã. O segundo período da vida de Jacó diz respeito à sua residência com Labão na Síria, onde ele teve o seu casamento. O terceiro período da vida de Jacó gira em torno da sua própria família, que ele formou também em Canaã. E o quarto período da vida de Jacó tem a ver com a sua migração da terra, migração para o Egito e também a sua morte. Realmente foi uma vida muito agitada de Jacó, mas nada anormal para um ser humano normal como eu e você. Jacó também, ele cometeu muitos erros em sua vida, como eu e você também cometemos erros. Jacó, ele se fez vítima, certa vez, da parcialidade da sua mãe. Jacó, ele mentiu afirmando ser o seu irmão Esaú. Jacó, ele mais do que isso, ele enganou seu pai, Isaac, dizendo que o Senhor tinha trazido uma caça para ele rapidamente, quando na verdade aquilo não era verdade, era uma mentira. Jacó, como eu e você, cometeu erros em sua vida. Porém, também Jacó acertou na sua vida. E olhando para a vida de Jacó, olhando para os acertos de Jacó, olhando para o todo da vida de Jacó, nós encontramos princípios de perseverança. Princípios de alguém que perseverou. Então, com base nessa vida de acertos de Jacó, quais são os princípios para nós conquistarmos os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida pela perseverança? Em primeiro lugar, o primeiro princípio da conquista pela perseverança é confiar nos projetos do céu. Eu gostaria que você repetisse junto comigo. Vamos lá? Confiar nos projetos. Quais projetos? Os projetos que vêm do céu. Céu onde Deus ele escreveu o seu futuro. Céu onde Deus planejou o seu futuro. Céu onde Deus escreveu sobre a sua vida. E Jacó, ele é um exemplo de alguém que recebeu um projeto de Deus, um projeto divino, direto dos céus. E não só recebeu, mas ele viveu esse sonho grandioso, esse projeto de Deus que veio dos céus. Veja o que diz a Bíblia em Gênesis, no capítulo 25, no verso 23. Diz assim: disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro,
mas o mais velho servirá ao mais novo. Este texto está mostrando uma promessa de Deus. Jacó, aqui nesse texto, ainda estava na barriga de sua mãe, e ali dentro da barriga da sua mãe, ali dentro ainda no ventre de sua mãe, ele recebe uma promessa poderosa, uma promessa grandiosa para a sua vida. E a promessa era que ele seria um homem forte, um cara forte, que ele seria um senhor, que ele seria poderoso. Jacó tinha uma promessa desde o ventre de sua mãe. Jacó, em outras palavras, tinha um projeto do céu, um projeto divino. O projeto era do céu, é verdade, mas não iria cair do céu. A promessa estava lá, mas tudo seria muito difícil para Jacó. Ele teria que enfrentar muita dor, muita luta, muito suor na vida para conquistar aquilo que Deus havia prometido ainda no ventre de sua mãe. E em nenhum momento da vida de Jacó, as coisas foram fáceis para ele. Pelo contrário, ele teve muita luta. E por Jacó confiar naquilo, naquela promessa e perseverar na vida, dia após dia, luta após luta, fez com que ele então vivesse os projetos que Deus havia sonhado para ele antes mesmo dele nascer. Jacó então se tornou grande, forte e pai de uma grande e poderosa nação, como você conhece. Sabe qual é o princípio aqui para mim e para você? É que nós precisamos confiar nos projetos do céu. Precisamos, assim como Jacó, confiar que aquilo que Deus prometeu em nossas vidas irá se cumprir também em nossas vidas. Então, eu gostaria que você pensasse nessa noite. Quais são as promessas de Deus a você proclamadas desde o ventre de sua mãe? Pense nisso. Quais são as promessas de Deus a você proclamadas por Deus desde o ventre de sua mãe? Qual é a promessa que Deus fez para você? Sabe por quê? Um dia Deus planejou você. Um dia Deus, Ele olhou para você. Um dia Deus disse algo a você. Ele prometeu algo para a sua vida. Ele plantou sonhos em seu coração. Então a pergunta é: quais são os projetos? Quais são as promessas? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Talvez alguém aqui hoje chegou sem sonho, sem projeto, sem promessa. Talvez pensando que não tem perspectiva de futuro. Talvez já se esqueceu daquilo que um dia Deus prometeu para você. Deus, Ele não é homem para mentir. E tudo aquilo que Ele promete para a nossa vida, você sabe, Ele cumpre na nossa vida. Por isso nós precisamos pensar um pouco. Existe algo que você já se esqueceu, que Deus, Ele pode cumprir em sua vida? Existe algo que saiu da sua mente já, que você já se esqueceu, que Deus, Ele pode cumprir em sua vida? Sabe aqueles sonhos, quando você era criança, que você sabia que Deus, Ele iria sim cumprir, que você acreditava que poderia sim se realizar na sua vida, mas que um dia, por algum motivo, você deixou de crer? O que Deus prometeu a você, que você já perdeu a sua fé, e por isso não persiste mais neste caminho? Hoje o que Deus quer nos dizer é que Ele quer recolocar você nos projetos dEle. Deus, Ele quer recolocar você nos projetos que Ele criou. Deus quer recolocar você naquilo que antes mesmo de você nascer, já estava planejado para você, já estava arquitetado para você. Então aqueles projetos inacabados, sonhos parados, coisas destruídas, elas ficam para trás. Confie nos projetos do céu, eles nunca falham. E se você não desistir, Deus vai cumprir tudo aquilo que um dia você achou que seria possível, mas porque por causa de algum motivo você deixou de crer. Se você não desistir, Deus vai dar a você todos aqueles sonhos que Ele plantou dentro do seu coração. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem a promessa de Deus na sua vida, Ele planta sonhos no seu coração. Os sonhos nascem no seu coração, mas são de Deus. E Deus, Ele vai realizar aqueles sonhos que estão no seu coração. Às vezes o sonho é de conseguir conquistar um carro. Às vezes o sonho é de conseguir conquistar aquela casa. Às vezes é um emprego tanto desejado. Às vezes uma condição de vida. Às vezes entrar naquele curso especial.
conseguir aquela promoção ou aquele casamento. Deus, Ele vai cumprir sim tudo aquilo que um dia Ele prometeu a você. A única coisa que eu e você precisamos é confiar de todo o nosso coração. Eu, particularmente, quando estava pensando e escrevendo essa mensagem, eu pensei nos sonhos e projetos que Deus tem para a minha vida também. E eu tenho promessas de Deus em minha vida. Algumas coisas eu já tenho visto se cumprir, outras ainda não tenho visto, mas aguardo um dia alcançar. E as promessas de Deus para a minha vida, assim como são para a sua vida, são promessas grandiosas, promessas de nos fazer bem. E eu me lembro de um testemunho meu, uma promessa que Deus um dia me deu através de uma pessoa. Essa pessoa disse que nas minhas mãos estariam muitos jovens, um dia muitos jovens estariam nas minhas mãos. E então, naquela época eu até mesmo desconfiei daquilo, mas quando eu comecei a confiar que era possível, então Deus agiu. E essa semana, por exemplo, eu preguei uma mensagem para os adolescentes, onde 13 adolescentes renderam sua vida pela primeira vez a Jesus. E nós estamos crescendo a cada dia, sou pastor desse grupo de adolescentes maravilhosos, que nem mesmo cabem nas minhas mãos. Ou seja, Deus cumpre suas promessas e vai cumprir todas as outras promessas que tem na minha vida e na sua vida. Então, neste ano de 2019, você não pode desistir, sabe por quê? Porque Deus elaborou nos detalhes um bom e perfeito projeto de vida. Persevere. Deus, Ele bolou. Deus, Ele arquitetou. Deus, Ele elaborou. E não só elaborou o todo, mas os detalhes de um bom, de um perfeito projeto de vida. Não é um projeto somente de uma casa própria. Não é projeto somente de uma família. É um projeto de vida, a longo prazo, da sua nascença até a sua morte. Deus, Ele está com você e vai cumprir. Antes de você nascer, Deus já havia arquitetado tudo. Você só precisa perseverar nas lutas para que veja as verdades de Deus e dos planos de Deus na sua vida. Um texto muito conhecido, Jeremias 29:11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se você hoje, aqui, tem olhado para a sua vida e visto que você tem vivido sonhos e projetos falidos, inacabados, cheios de todo tipo de desgraça, hoje Deus diz: eu tenho algo melhor para você. Abandone o seu caminho, o seu mundo, o seu projeto e viva os projetos, os sonhos e o caminho de Deus. E baseado nesse texto de Jeremias, nós podemos descobrir que os projetos de Deus te fazem prosperar em tudo. Os projetos de Deus nunca te colocam para trás. Os projetos de Deus nunca te levam para trás. Os projetos de Deus nunca te levam a cair em desgraça. Os projetos de Deus nunca te levam a fazer algo inacabado e falido. Os projetos de Deus te fazem prosperar em tudo. E se isso não está acontecendo, algo está errado. Na sua escola, você vai ser o melhor. No seu cursinho, você vai ser o melhor. Na sua faculdade, você vai brilhar. Na sua família, você vai ser luz e exemplo. Na sua igreja, você vai florescer. No seu trabalho, você vai sim ser o melhor lá dentro. Em tudo que você fizer, se você confiar de todo o seu coração, não importa a área da sua vida, não importa o seu emprego, o seu curso, a sua faculdade, a sua família, você vai ver Deus agindo na sua vida. O segundo princípio da conquista pela perseverança é priorizar as manifestações espirituais. Sabe de uma coisa? Nós temos experiências reais com Deus em todos os momentos da nossa vida. E se nós estivermos com os olhos abertos, nós iremos ver os detalhes daquilo que Deus ele faz na nossa vida dia a dia. Se nós priorizarmos na nossa vida as manifestações espirituais que Deus traz a nós, que Deus faz para nós, nós então iremos ficar firmes na fé. E sabe de uma coisa? Jacó, a pessoa que nós estamos estudando, ele fez dessa maneira, exatamente dessa maneira. Jacó priorizou as manifestações espirituais que Deus estava dando para ele. Um dia Jacó foi para um lugar chamado Harã. E certa altura,
dessa viagem, ele parou. Estava tarde, estava anoitecendo, e Jacó então ele colocou uma pedra para fazer de travesseiro e tirar aquele bom sono que nós sabemos que quando a gente estamos cansados, nós precisamos daquele bom sono, e Jacó precisava daquele sono. Quando Jacó pegou aquela pedra, fez de travesseiro, colocou a sua cabeça, quando ele pegou no sono, Jacó ele começou a sonhar. E no sonho, vários anjos de Deus subiam e desciam até ele por uma escada que ia da terra até o céu. E de repente, nesse sonho, Deus aparece a Jacó. E nesse sonho, Deus ele diz para ele que faria dele um grande povo, uma grande terra, que iria abençoar muita gente através dele. E Deus, nesse sonho, também disse: Jacó, eu estarei com você até cumprir todas as coisas em sua vida, como tenho prometido a você. E sabe o que Jacó ele fez quando acordou daquele sonho que ele estava tendo? Jacó ele não se esqueceu do sonho. Jacó ele não ficou duvidando se aquele sonho era de Deus, se não era de Deus. Jacó ele acordou todo temeroso, dizendo: meu Deus, eu não sabia, mas o Senhor estava aqui. E quando amanheceu aquele dia, depois que ele acordou, Jacó pegou aquela pedra que estava ali, que ele havia dormido e sonhado em cima dela, ele passou o óleo naquela pedra e disse o seguinte, Gênesis 28, verso 22, e esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Sabe de uma coisa? Jacó priorizou as manifestações espirituais que estava acontecendo com ele naquele sonho. Jacó não se esqueceu do sonho. Jacó ele levou a sério aquela manifestação e aproveitou aquilo, não só para relembrar, mas aproveitou aquilo para fazer um compromisso. E diz o texto que ele fez o compromisso do dízimo. Também teve um outro episódio parecido na vida de Jacó assim. Você conhece, Jacó estava atravessando um riacho, um ribeiro, e Jacó então passou a sua esposa primeiro, depois Jacó passou as suas servas, depois Jacó passou os seus filhos, depois Jacó passou os seus bens, um por um, demorando, e de repente ficou só ele para passar. Até que ele ficou sozinho para atravessar o ribeiro. E bem nesse momento, onde ele estava sozinho nesse ribeiro, aconteceu uma manifestação novamente. Apareceu um homem para ele, você sabe disso, se você conhece o texto. E esse homem começou a lutar com ele dentro daquele ribeiro, até que, então, o homem deslocou Jacó dentro do ribeiro, e Jacó entende que aquele homem não era um homem comum, aquilo era um encontro divino, era uma manifestação de Deus, que Deus havia mandado a ele. E quando Jacó, então, ele percebe que aquela luta era um encontro com Deus, ele diz ao homem: olha, me abençoe, me abençoe. E o homem então diz: olha, Jacó, seu nome não será mais Jacó, será Israel. Sabe por quê, Jacó? Você lutou com Deus. Jacó havia entendido que aquele episódio era um episódio de Deus, era uma manifestação espiritual. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 12, verso 4, e Jacó lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor, ou seja, priorizou a manifestação de Deus. Em Betel, encontrou a Deus que ali conversou com ele, mais uma vez priorizando a manifestação de Deus. O verso 5, sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Jacó priorizou todas as manifestações espirituais que Deus estava dando a ele dia após dia. Jacó estava atento, com os ouvidos abertos, com os olhos bem atentos. E este princípio vale para mim e para você hoje. Se nós quisermos perseverar na fé, conquistar coisas na vida, nós precisamos estar atentos. E a pergunta aqui é a seguinte: você está atento às ações de Deus no seu dia a dia? Você está atento àquilo que Deus está fazendo a você no seu dia a dia? Deus, Ele quer se revelar a você todos os dias, de forma diferente, inusitada, às vezes é até mesmo engraçada, e às vezes inesperada por mim e por você. E se nós não focarmos no nosso dia a dia que Deus quer se manifestar, então nós iremos perder tudo aquilo que Ele tem para nos falar, tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Às vezes essa manifestação é como foi com Jacó, às vezes através de um sonho, que você não deixa passar em branco,
que você tenta sim decifrar se aquilo é de Deus, se é Deus mandando uma mensagem para você. Às vezes é uma pregação, ou às vezes é como Jacó, um encontro divino, alguém que fala algo certeiro ao seu coração. Às vezes a letra de uma música, às vezes é o livramento de um acidente, de uma tragédia, ou algo parecido com isso. Jacó, ele não deixou passar despercebido. Todas as vezes que passava por uma manifestação espiritual, ele usava aquilo para marcar o seu coração. E eu me lembro, pensando nisso, eu me lembro também de um sonho que eu tive. E nesse sonho, eu entrei numa casa grande, uma mesa grande, e Jesus estava nessa mesa sentado. E eu me lembro que nós comemos, muita gente, e depois Jesus me tirou de lá e me levou para um lugar muito alto, verde, lindo, cheio de paz. E de repente no sonho, novamente eu voltei para aquela mesa, e ao lado de Jesus estava uma pessoa que eu não gostava. Eu disse algo parecido, eu não me lembro corretamente, mas eu disse algo parecido com isso para Jesus. O que é isso, Jesus? E eu acordei. E logo eu fiquei pensando, o que era isso, e então veio a mensagem de Deus para a minha vida. Era uma manifestação espiritual. E o que Deus estava me ensinando era o seguinte: não julgue as pessoas pelo que você pensa, mas pelo que eu penso. Nós precisamos priorizar as manifestações espirituais que Deus dá para a nossa vida. Você está priorizando as manifestações espirituais? No seu dia a dia, na sua semana, no seu trabalho, às vezes no trânsito. Não deixe passar em branco aquilo que Deus faz para você. E se você não quer deixar passar isso em branco, se você quer priorizar isso, deixa eu dar aqui algumas verdades para nós podermos priorizar as manifestações de Deus. E a primeira é que você precisa tirar lições da tragédia. Tire lições, às vezes, de algo ruim que aconteceu na sua vida. Se lembre dos livramentos de Deus. Não deixe passar em branco. Recorde as bênçãos que Deus deu a você. Lembra, olha, aquele dia Deus me deu essa bênção. Aquele ano Deus fez isso para mim. Recorde as bênçãos. Faça um compromisso com Deus todas as vezes que Ele falar com você, como Jacó fez. No caso, Jacó foi sobre o dízimo. Quando ele acordou, falou: Deus, eu vou te dar o dízimo. Porque ele estava entendendo que era uma manifestação de Deus. Então faça compromisso com Deus toda vez que Ele falar com você. Porque se você não fizer quando Deus falar, você deixa passar em branco. Marque datas especiais. Olha, no dia 31 de janeiro, Deus falou isso comigo. Deus fez isso na minha vida. Dia 25 de janeiro, que foi no meu caso, dia 25 de janeiro eu desci as águas. Deus, Ele me deu uma nova vida. Marque as datas especiais em sua vida. E mais do que isso, conte suas experiências. Não deixe passar em branco. Lembre-se daquilo que Deus Ele está fazendo na sua vida, e vai fazer muito mais. Você precisa se lembrar. Diga às pessoas: naquele dia, naquele ano, Deus fez isso e aquilo na minha vida, e depois daquele dia tudo mudou. Eu estava lendo a Bíblia antes de vir para cá, e eu estava lendo o Salmo 106, onde ali dá todo um panorama de como o povo do Egito foi infiel a Deus e não se lembrava das coisas que Deus havia feito para eles. E às vezes isso acontece com a gente. Então priorize as manifestações espirituais na sua vida. Persevere e incansavelmente esforce-se por novas e maiores experiências com Deus. Talvez Deus esteja falando algo ao seu coração hoje. Talvez Deus esteja marcando alguém aqui hoje, falando alguma coisa. Então busque novas experiências com Deus. Talvez você já é cristão há muito tempo, mas busque um novo anseio por Ele, uma nova gana por Deus, uma nova lágrima por Ele, talvez um novo riso por Ele, uma nova canção para Jesus. Priorize, busque. A Bíblia diz em Jeremias 29, um texto muito conhecido: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É muito bom saber que nós podemos procurar a Deus, mas é melhor ainda saber que Deus Ele vai se deixar ser encontrado. Então procure, você vai achar. Persevere, priorize as experiências com Deus. E em terceiro princípio da conquista pela perseverança é ser transformado. E aqui é a parte dolorosa da mensagem de Deus hoje. É a parte que nós não gostamos um pouco. Porque ser transformado exige perseverança pela fé. E Jacó é um exemplo nisso. Ele havia se apaixonado, você sabe, por uma moça.
E para ter a mão dessa moça em casamento, ele trabalhou 7 anos para o pai da moça. E Jacó ficou lá esperando. E nesse processo ele foi amadurecendo, foi sendo transformado, até o ponto que chegou o casamento. E você sabe o que aconteceu? O pai da moça enganou Jacó, trocou as filhas e pediu mais 7 anos para ele. E ele foi lá, trabalhou, esperou. E mesmo indignado, irado, Jacó ficou aqueles mais 7 anos para ter a sua esposa ao seu lado eternamente. E a Bíblia diz assim, em Gênesis 31, uma fala de Jacó: vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho. Jacó foi transformado em esperar. Jacó foi transformado em trair. Jacó foi transformado em ser injustiçado. E sabe o que é o mais legal disso? É que Jacó era o enganador, mas dessa vez ele tinha sido enganado. Ou seja, Deus, ele trabalha nas nossas dificuldades, nos nossos pecados, e Deus não deixa passar o teu pecado, Deus não deixa passar a tua falha. Deus, ele trabalha nela, assim como trabalhou com Jacó. E apesar de ter sido doloroso, Jacó, ele suportou, passou e se transformou em um grande, verdadeiro homem de Deus. Outro episódio de Jacó, você sabe também, foi a briga que ele teve com o seu irmão Esaú. Esaú não queria ver Jacó nem pintado de ouro. Esaú queria era matar Jacó, porque havia traído e enganado. E você sabe que isso durou anos. E depois de muito tempo separado, por causa dessa briga, Jacó teve que abrir mão, teve que perdoar seu irmão, abraçar o seu irmão, chorar com o seu irmão. A Bíblia diz em Gênesis 33, verso 4, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-o ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Jacó não negou o abraço ao irmão, nem negou o perdão. Ele abriu o seu coração e chorou. Será que talvez Deus está falando algo para você? Talvez algo de anos na sua vida que Deus precisa trabalhar? Jacó foi transformado ao perdoar. Jacó perseverou e foi transformado por Deus, em todas as áreas que ele precisava e que era difícil para Jacó. Em todas as áreas. Deus não deixou passar só porque era difícil. É assim que nós conquistamos coisas vitoriosas para a nossa vida, sendo moldado por Deus. E a pergunta é: qual área da sua vida Jesus precisa transformar? Talvez a sua irritação, nervosismo, talvez palavrões, talvez são críticas que não são construtivas, mas destrutivas. Talvez murmuração, talvez falta de gratidão, ou aquele medo que te para, um medo de que tudo vai dar errado. Talvez é a falta de compromisso com a igreja e com Deus, ou com a palavra dele, com oração, com jejum, talvez é a preguiça. Qual área da sua vida Jesus precisa transformar? Sabe de uma coisa? Quanto maior a demora em uma etapa dolorosa da vida, mais o poder de transformação em nossa vida. Quanto mais demorar, mais é o poder de transformação. E às vezes nós nos pegamos falando: está demorando, Senhor. Mas quando o período do problema for difícil de passar, for demorado, mais é esse poder de transformação. Para Jacó, por exemplo, foi 14 anos de muita luta. Deus quer usar aquilo que machuca você para fazer você crescer na sua vida. Talvez é a sua empresa que não está indo bem. Deus vai usar isso para mudar você. Talvez são as consequências do passado que você vive carregando. Deus vai usar isso para mudar você. Talvez é alguém que você perdeu ou está perdendo. Deus vai usar essa dor para mudar você. Talvez é a falta de emprego. Deus vai usar isso para transformar você independente dele. Talvez seja uma pessoa que falou algo muito verdadeiro e muito duro sobre você, que te machucou. Deus vai usar isso para acordar você. É assim que nós somos transformados. Persevere, enfrente as penosas dificuldades da vida como uma forma de fazer mudanças difíceis, mas necessárias. Preste atenção nesta vírgula e nesse término de frase. Necessárias. Necessárias em você. Não tenha medo de enfrentar as mudanças. Sabe por quê? As mudanças são difíceis, mas são necessárias para a nossa vida. E eu vejo isso já no meu curto período de vida. Eu lembro da vergonha que eu tinha de vender espetinho na rua,
eu era pré-adolescente, vendia espetinho. E eu tinha vergonha dos meus amigos passarem e me ver vendendo espetinho. Eu tinha vergonha de sair do comércio que eu trabalhava, do açougue, eu saía todo cheio de sangue, eu tinha vergonha, porque eu queria, pré-adolescente, adolescente, quer gostar das meninas, quer ser o bonzão com os amigos, e eu estava cheio de sangue, eu tinha vergonha daquilo. Eu me lembro do medo que eu tinha de ficar em casa sozinho para cuidar dos meus irmãozinhos. Eu me lembro da vergonha que eu tinha de falar que os meus pais eram separados, mas hoje, sabe de uma coisa? Eu vejo aquilo como um fermento na minha vida para me fazer amadurecer mais rápido, me transformar naquilo que Deus queria para aquele momento. Então, nós precisamos olhar para as coisas que acontecem na nossa vida como uma maneira de Deus trabalhar, nos formar. Você será o resultado da sua perseverança nos momentos difíceis. Guarda isso no seu coração. Você será o resultado da sua perseverança nos momentos difíceis. E agora eu quero falar aqui algo de Deus, que eu não planejei isso, mas eu quero falar agora. Se você está aqui hoje, passando por um problema, uma situação que está difícil, que está durando, você está chorando, saiba de uma coisa, no final, você vai ser muito mais forte do que você é hoje. Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, você não tem noção. Deus vai usar a sua vida para fazer algo na vida de outras pessoas. Você será o resultado daquilo que você perseverar. Escute isso. Ninguém é transformado se não passar por situações que apertem, que façam cansar, se mover, se mexer. Ninguém cresce. Somos o resultado da nossa perseverança. Ninguém conquista coisas sem antes sofrer por aquilo. E se nós pularmos essa etapa do sofrimento, da transformação, um dia, mais cedo ou mais tarde, a conta vem para nós. O quarto princípio da conquista, e último, pela perseverança, é esperar que toda dor tem um fim. Nós já vimos, confiar nos projetos do céu, priorizar as manifestações espirituais, ser transformado. E por fim, para terminar nossa mensagem, esperar que toda dor tem um fim. Todos nós sabemos que Jacó teve um filho. Esse filho chamava-se José. José, ainda novinho, jovenzinho, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que guardaram aquilo em segredo. E o que Jacó pensava? Jacó pensava que o seu filho estava morto, que o seu filho já tinha partido. E ele sofreu anos aquela perca, mas ele perseverou em passar por toda a dor. Ele se manteve confiante nos projetos de Deus que tinha dado a ele antes do ventre de sua mãe. Ele priorizou as manifestações de Deus, que Deus vinha e conversava com ele. Ele foi transformado em toda aquela demora, aquelas situações difíceis. E no final ele aprendeu que toda dor tem um fim. A Bíblia diz que depois de muitos anos de perseverança de Jacó, muito tempo, a sua dor chegou ao fim ao descobrir que o seu filho José não estava morto, mas estava vivo. E bem, muito bem. A Bíblia diz assim em Gênesis 46, verso 28, quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém para encontrar-se com seu pai Israel, que é Jacó. O verso 29 diz assim que o viu, correu para abraçá-lo e abraçando a ele, chorou longamente. O verso 30, Israel, que é Jacó, disse a José, agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Jacó viveu a vida toda suportando a dor da perca, para perto do fim da sua vida ele perceber que toda dor tem um ponto final, tem um fim. E por mais que tenha sido dolorido, ele reencontrou, ele aprendeu que na vida tudo é passageiro. Este é o princípio de perseverança. Persevere, sabe por quê? Não abra o jogo. Você não pode abrir o jogo. Não abra o jogo porque a dor não pode lhe dar um ponto final. Essa é a verdade para nós. Então a pergunta para mim e para você é: qual dor tem colocado um ponto final na sua vida? Qual dor tem parado você? Qual dor tem te deixado extasiado, parado? E pode ser que a dor ela nos cause algo doloroso, mas no final ela termina e nos mostra que aquilo era necessário nós passarmos. Sabe de uma coisa? Pode ser que tenha pessoas aqui que têm deixado a dor do luto, por exemplo, levaram embora toda a esperança de vida. Talvez tenha pessoas aqui que têm deixado aquelas palavras amaldiçoadas que alguém disse entrar no coração e fixar no coração
e ditar o destino de sua vida. Às vezes, a sua própria limitação tem te feito parar em desistir. Eu não consigo, eu sou fraco, eu peco, eu não consigo. Já fiz vários compromissos com Deus, eu não consigo, suas limitações. Talvez essa dor tenha feito te parar. Talvez te feito desistir da vida, de sonhos, de projetos, de Jesus, de Deus, do trabalho, às vezes do casamento, às vezes da igreja, desistir de perseverar. Hoje a palavra de Deus diz: espere, a dor não é o fim. Existe algo maior por trás da dor. Existe algo maior por trás da perca. Existe algo maior por trás da morte. Existe algo maior por trás da decepção. Existe algo maior por trás da humilhação. Existe algo maior por trás do sofrimento. E quando algo tentar apagar a nossa esperança, nós precisamos olhar além de nós mesmos, além de nossa dor, além de nosso sofrimento, e saber que assim diz o Senhor, a dor tem um fim nas nossas vidas. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tudo nessa vida é passageiro, transitório. A morte não tem a última palavra sobre a nossa vida, mas o Senhor nunca passará. Ele recompensa aqueles que perseveram. Então persevere na dor, não pare. A Bíblia diz assim também em Tiago capítulo 1, um texto muito conhecido: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, que é o tema da nossa mensagem. E o verso 4: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O mundo diz pare, Deus diz persevere. E a palavra perseverança aqui, ela é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito, mesmo cheio de provação e sofrimento. E a pergunta é: você tem se desviado do propósito de Deus na sua vida por causa de algum problema? Não faça isso. Essa palavra perseverança é como uma metáfora das profundezas do mar. Sabe? Você sabia que se você estiver no fundo do mar, mesmo que esse mar esteja agitado, você não vai sentir nada, e é possível que nós tenhamos paz, esperança e alegria em momentos difíceis na nossa vida, assim como no fundo do mar é tranquilo, mesmo quando as coisas lá em cima estão agitadas. A verdade é, a dor faz parte do tratamento, mas não tem o ponto final. Não tem um ponto final na sua vida. Você quer ter muitas conquistas em sua vida? Sim ou não? Persevere. Confie nos projetos dos céus. Priorize as manifestações espirituais. Deixe ser transformado por Deus. E espere, porque a dor tem sim um fim. E eu gostaria de terminar essa mensagem lendo com vocês este verso de Filipenses, capítulo 1, o verso 6. Eu gostaria que você lesse junto comigo, bem forte. Vamos lá? Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso. Deus vai cumprir em você todas as conquistas que um dia Ele sonhou e planejou antes de você nascer. Somente persevere. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós oramos, agradecemos a Ti por essa palavra, e que ela entre em nossos corações e produza frutos em nós, em nome de Jesus, amém. Missionária Central de Maringá.